Saudação a todos, e hoje, chegando o final de ano, quase na viradinha, nós queremos agradecer você que durante o ano todo de 2018 esteve na rede Despertai. E hoje então estamos aqui no Lago Municipal da cidade de Toledo, Paraná, uma cidade conhecida como a capital do trabalho. Por quê? Porque ela oportuniza trabalho, certo? E o assunto de hoje então, do dia 29 de dezembro de 2018, é sobre manipulação. Você já foi manipulado alguma vez? Ou você já viu alguém ser manipulado? Eu quero te dizer uma coisa: não importa o que fizeram com você, mas sim o que você pode fazer com o que fizeram com você, ok? Então o assunto é um assunto muito importante, e eu quero chamar a sua atenção então, rapidinho, para a gente falar sobre esse assunto. Quais são os tipos de pessoas que mais são sensíveis à manipulação, que mais são fáceis a ser manipuladas? São as pessoas de baixa autoestima, e são as pessoas ingênuas, e são também as pessoas inseguras. Então essas três características são fáceis para o manipulador tirar proveito. E quais são as maneiras que o manipulador age para manipular alguém? Ele tem alguns elementos que ele usa, algumas características, algumas técnicas que ele usa para manipular. E essas técnicas é importante você saber para você fugir, porque isso é ruim, isso é complicado, e não é esse o propósito de Deus para ninguém. Deus não quer ver ninguém sendo manipulado, pode ter certeza disso. Primeira característica que o manipulador usa para manipular é a mentira. Mentira, sim, o manipulador gosta de mentir, mas ele não ele não se demonstra ser mentiroso, mas ele é um mentiroso. E qual mais a característica que o manipulador usa para manipular? Ele conta história pela metade. Ele nunca vai te contar uma história ou um fato completo, ele vai contar sempre pela metade. Por exemplo, uma certa vez uma pessoa me disse: alguém falou para mim que viu você balançando a cabeça para alguém fora de um lugar. E eu pedia para ele: mas em que lugar? Com quem? E quem te falou? Porque é uma pessoa de fora e tal. Eu comecei a pensar: não, realmente esse fato não tem razão de existir, é alguma tentativa para me manipular, né? Então é mais ou menos assim: o manipulador nunca vai contar uma história completa, ok? Para quê? Por que ele faz isso? Para tentar sempre te condenar, para não te dar oportunidade para você se defender. Ele sempre vai dominar a história daí, o fato, ok? E a terceira característica que o manipulador usa para manipular: atenção e desvalorização, né? Ele está sempre no controle, ou seja, ele sempre vai elogiar, ele sempre vai te valorizar você no momento em que você está, certo? Mas chega um momento que ele te desvaloriza você. Ele não valoriza mais a sua existência, ele valoriza todos os outros e você não, porque você é vítima. Você não vai ter valor em um momento para você se sentir triste, para você se sentir sozinho. Aí sim, você vai ter que procurar um manipulador, porque você já estava acostumado com o carisma dele, mas na verdade você está sendo manipulado e não tendo o afeto dele, certo? E a quarta estratégia do manipulador é a sedução. Ele vai cobrir você de elogios, ele vai cobrir você de presentes, né? Que chega a despertar a sua confiança. Vai despertar a sua confiança para sempre. E isso é como se surgisse na sua mente uma liberdade, certo? Mas na verdade não é liberdade, não é nada. Ele está apenas usando uma arte para te seduzir. E quando você pensa que você está bem, que você está em liberdade, o manipulador está te manipulando cada vez mais e está fazendo você tornar-se dependente dele, ok? E a punição?
Existe uma maneira assim, o manipulador te pune. E sabe como que o manipulador te pune? Te acusando você. Ele acusa você, ele não respeita você em alguns estágios, publicamente, ele não te respeita. Ele te calunia, ele te acusa de vez em quando de alguma coisa que você não fez e você se sente sem se defender. Quando você não tem condições mais de se defender, significa que você já foi manipulado há muito tempo e já está dominado pelo manipulador. E a quinta característica que o manipulador faz para manipular as pessoas é a negação, né? Ele finge estar chocado com algo, né? Ele finge estar chocado com algo sempre, mas ele não demonstra que ele está chocado ao mesmo tempo. E o que acontece com quem está sendo manipulado? Vai sempre pensar em dar atenção, vai sempre pensar em ajudar, vai sempre pensar em ficar perto. E isso é uma maneira também que o manipulador usa para manipular, né? E a sétima característica que o manipulador usa para manipular seria ele muitas das vezes fazer o vitimismo, ou seja, ele vai vitimizar para você que está sendo o oprimido, né? Para quê? Para criar situações de compaixão, certo? Para ele se sentir por cima e você sempre por baixo, porque você está sendo um manipulador. Então, diante de um público que ele exerce, ele vai sempre se fazer de vitiminha para você ter pena dele. Para você ter pena dele e ele ficar por cima, certo? E a oitava característica é o sarcasmo, né? O manipulador, ele usa muito o sarcasmo. O sarcasmo seria uma maneira dele mostrar para os outros colegas dele que ele exerce autoridade sobre você e que ele domina você. E como que ele vai fazer isso? Ele vai tentar dizer para as outras pessoas que a partir dele você está bem, que a partir dele você está seguro, que a partir dele você conseguiu achar um lugar para ficar em liberdade, para ficar contente, que ele conseguiu e ninguém mais conseguiu. Porque ele vai querer usar o sarcasmo para as outras lideranças, para as outras pessoas, de que ele é o cara em cima de você, que ele exerce poder sobre você. Então isso acontece, certo? E para concluir então, o manipulador existe em diversos lugares, mas eu vou citar 2 exemplos e não quero que você fique ofendido, e não quero que você também se sinta, por exemplo, assim, constrangido, mas existem 2 lugares que mais existe a manipulação. Um é na política. Na política é normal acontecer manipulação, certo? O manipulador vai usar falácias, muitas das vezes, argumentos falaciosos. E o outro lugar, infelizmente, não deveria ser, é na igreja. Na igreja existe manipulação. E não é a vontade de Deus isso, não é. Você falar eloquentemente, ou você falar com sabedoria, ou até mesmo você usar retórica, ou você usar persuasão, é uma coisa. Agora você tentar manipular é outra coisa. Então, se você é uma liderança, e talvez, quem sabe, você não sabe que você está fazendo esse mal, Deus está, talvez, quem sabe, falando com você para parar com isso. Porque a palavra de Deus condena isso. O apóstolo Paulo fala isso aos Coríntios, depois o apóstolo Pedro fala isso na segunda carta, né? Que é para fechar a boca dos faladores, né? E o apóstolo Paulo fala aos Coríntios que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para desfazer todo sofismo. Ou seja, o sofismo é sempre uma maneira de tentar enganar, é sempre uma maneira de tentar tirar proveito. Os sofistas faziam isso na Grécia Antiga, né? E esse pensamento, infelizmente, tornou-se um instrumento para fazer o mal. E essa não é a vontade de Deus. Então eu deixo esse conselho para você, essa reflexão para você, se despertar em relação à manipulação. Então, muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o joinha. E se você não é inscrito do canal, se inscreva aí. Muito obrigado, então, a você que esteve conosco durante o ano na rede Despertai. Então, existe estratégia e comportamento e posição para que você se livre do manipulador. E eu quero deixar para você, então, quais são elas. Primeiro,
Você precisa ter uma autoestima. Autoestima. Você não pode ter baixa autoestima, não. Você tem que se valorizar. Você tem que começar a fazer atividade física se você não faz. Você tem que começar a valorizar você, certo? E uma das maneiras é essa, fazer atividade física ou fazer uma outra coisa que te valorize, ok? E você tem que deixar de ser ingênuo. Se você não estuda, procure pelo menos a ler livro, a gastar o seu tempo para você, certo? Saia da ingenuidade, arrume maneira para vencer a ingenuidade. E a terceira, você precisa deixar de ser inseguro. Se o manipulador está sempre te vendo você como inseguro, aí sim ele vai tomar conta de você, ele vai querer sempre dar as diretrizes para você, você sempre está pedindo conselho para ele, você sempre não sabe para onde você vai, você não sabe nem o que você está fazendo. Olha, você vai ser sempre escravo do manipulador. E não é isso que Deus quer para você. Então, fique sabendo que é possível superar sim a insegurança e a baixa autoestima e a ingenuidade. E para deixar para você uma dica, nós estamos então aqui em um dos pontos também da cidade de Toledo, Paraná, e aqui estamos em frente aonde será o hospital regional da cidade. Mas infelizmente está parado, está construído, mas não está funcionando. É uma pena e nós torcemos que logo funcione isso daqui, mas depende muito da comunidade e depende também do estado.